Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre comunicação positiva. Sim, comunicação positiva. Como criar conexões mais fortes com a comunicação positiva. A comunicação positiva, calma. Comunicação positiva é uma ciência. Ueda, como ciência? É uma ciência desenvolvida por um professor, pesquisador da psicologia positiva, Dr. Losada. Ele chegou a uma conclusão de uma razão 3 por 1. Ueda, o que é razão 3 por 1? Matemática, tudo isso? Calma. Sim, é uma razão que leva números estudadas pelo Dr. Losada durante a sua pesquisa e a sua trajetória com o mundo corporativo para transformar ou conhecer, na sua jornada, observar equipes de alta performance. O que diferenciava? Equipes com relacionamentos positivos, fazendo a sua entrega com alta performance, agregando valor para a organização, e chegou à conclusão que durante o relacionamento, durante as reuniões, por exemplo, durante o seu dia a dia, as pessoas do time tinham mais comunicação positiva, mais palavras, atitudes, comportamentos positivos do que negativo, ou seja, a liderança não era tóxica, o relacionamento não era tóxico, e tudo isso a gente pode também trazer para o nosso relacionamento, sim, para o nosso relacionamento em casa, no trabalho, no trânsito, o relacionamento social, o relacionamento na convivência com vizinhos, vizinho, no condomínio, tudo isso no nosso relacionamento. Se a gente, então, uma das grandes missões da nossa vida, né, é nos relacionarmos melhor, Ueda, de onde você tirou isso? Eu ainda ouso falar que relacionamento tem a ver com felicidade. Ueda, novamente, onde você tirou isso? Bom, estudos sobre felicidade desenvolvido pela Universidade de Harvard. Pessoal, são um estudo de mais de 80 anos e hoje um dos diretores, hoje é o quarto diretor, é o Dr. Robert Weinberger. Ele faz todo um trabalho que é o quarto dirigente, o quarto, ele é psiquiatra, professor da Universidade de Harvard, coordena esse trabalho que iniciou no século passado com estudantes da Universidade de Harvard e também de jovens da periferia de Boston, e eles foram fazendo um estudo para gerar e refletir como seria a jornada dessas pessoas e intitularam, então, um estudo nesse processo de observar o que gerava, então, a trajetória. E eles perceberam, então, fazendo aquelas perguntas, o que é ser feliz? É ganhar dinheiro, é atingir tal posto, tal cargo e tudo isso. E eu já vou praticar um spoiler, mas assiste este vídeo, tem uns vídeos aqui no YouTube, chegaram à conclusão, e isso é uma conclusão verdadeira, o que torna a gente feliz é ter bom relacionamento. Por isso que a comunicação positiva tem a ver com bom relacionamento, na razão 3 por 1. 3 atitudes e comportamentos. Por exemplo, já vou dar uma dica aqui para você aqui que sempre a gente compartilha, então se inscreva no nosso canal. 3, por exemplo, 3 por 1, você pode praticar. Eu vou aqui até perguntar aqui para a doutora Sônia Luborvonisky, do livro A Ciência da Felicidade, que estuda aqui a questão da gentileza, né? Então, vamos trazer, porque a comunicação positiva também é ser gentil. E como você pode ser gentil já praticando essas 3 aqui, já trazendo aqui. Falando com licença. Com licença. Você vai passar por um lugar, com licença. Sabe, eu acho que as pessoas esqueceram que tem um espaço aqui e 2 corpos. Não conseguem preencher o mesmo local. Então, com licença. Eu talvez você tenha tido talvez a oportunidade de conhecer outras culturas, outros países. Eu particularmente, eu estagiei no Japão e eu percebi, não sei se hoje ainda continua,
mas anos atrás, você esbarrava assim, você já pedia desculpa e já pedia licença. Licença se a pessoa está, por exemplo, num supermercado e você tem que passar o carrinho, com licença. Tem gente que avança e sabe tudo isso. Se a pessoa está observando, eu estou pegando o supermercado, porque são atitudes aí que a gente vê, né? A pessoa está lá escolhendo e às vezes você passa na frente e não pede com licença. Você entra no carro do Uber e não pede licença para ingressar no carro. Ontem eu peguei um Uber e eu achei interessante porque na volta eu entrei com a minha esposa, assim, né? E aí eu abri a porta e falei, com licença. Ele já até olhou assim diferente, parecia que eu era um ser extraterrestre. E aí minha esposa entrou, com licença, tal. Eu não bati a porta violentamente, porque eu já vi placas assim, né? Bata levemente ou não sei o que, tal. E aí eu sentei, né? Ele estava controlando assim e ele olhou para mim e ele falou assim, posso falar algo para o senhor não vai ficar incomodado? Eu falei, eita nós, né? Ele falou, eu tenho já 8 anos aqui trabalhando, né, como aplicativo, o senhor é a primeira pessoa que pede com licença para ingressar. Eu falei, mas é natural? Esse espaço não é seu? Vem cá, isso é ser empático. Se a definição de empatia, uma das definições maravilhosas que eu li, não sei aonde, não é minha, eu gostaria, né? É bem aquela música, né, que o Milton Nascimento fala, né, canta, tem certas canções que eu acho que fui eu que fiz, algo assim, né? Então, eu li, eu não sei se foi o professor Boiatzi, da inteligência emocional, que trabalha em empatia, ou até o professor Daniel Goleman. Bom, empatia é você respeitar o espaço do outro. Empatia é respeitar o espaço da outra pessoa. Sim, se a pessoa quer ficar em silêncio, você respeita o silêncio. Se a pessoa pediu um conselho, ela pediu, você pode até sugerir. Se ela não pediu, empatia não é dar pitaco na vida das outras pessoas, tá bom? Mas voltando aqui. Então a gente ingressou, eu pedi com licença e aí a gente foi conversando, tal, né? De uma forma bem tranquila, tudo isso. Bom, voltando a essa questão. Com licença é o primeiro aspecto aqui. Segundo, obrigado. Obrigado. E expresse gratidão. E por quê? Porque quando você fala obrigado, grato, né? Você reconhece, vem cá, você reconhece a importância da outra pessoa. Tem gente que economiza palavras, tem gente que economiza palavras de agradecimento. Ah, mas sabe o que é o EDA? A outra pessoa, professor, ela já sabe, eu não preciso falar obrigado. Lembra que felicidade, segundo os estudos conclusivos já de várias, agora o estudo de Harvard já está na geração dos filhos, e são estudos assim, desde a anamnese, desde a questão mental, da questão orgânica, da questão da nossa fisiologia, exames de sangue, e hoje com a neurociência, revelam que pessoas felizes têm bom relacionamento. Isso impacta na jornada das outras pessoas. Então, muitas vezes a gente economiza palavras, por exemplo, de obrigado, com licença, para as pessoas que convivem com a gente. E é um grande desafio, porque a pessoa fala assim, ela ou ele já me conhece. Esse é um perigo. Os estudos, por exemplo, do Dr. Gottman, né, do casal Dr. Gottman, aqui, ó, é científico. Dr. John Gottman, tá? O amor, o que faz o amor durar, né? E outros estudos, o professor e a professora Gottman, nos Estados Unidos, estudam relacionamentos há mais de 40 anos. Os estudos iniciais eram com videocassete, imagine vídeo, né? Eles observavam como que era o relacionamento. E eles tinham, através dos estudos, já prever se esse relacionamento teria continuidade. E eles chegaram à proporção, lembra? O Dr. Losada fala de 3:1. O Dr. Gottman, ele fala que para os relacionamentos que são mais diários, sejam relacionamentos no trabalho, né, e principalmente relacionamentos afetivos, a razão é maior, ou seja, os indicadores positivos,
ele ultrapassa 3 por 1. Ele chega a falar até 5 a 6 por 1, ou seja, 6 palavras, 6 atitudes, né, positivas para uma negativa. É o que o professor e escritor de um livro genial, né, Sete Hábitos, né, Stephen Covey fala, né, de contabilidade emocional, gerar mais crédito. E como você gera mais crédito? Com palavras, com atitudes, por exemplo. Então a gente falou de um, que é com licença, o segundo, obrigado, que você reconhece a outra pessoa, e aqui, desculpa. Pedir desculpa, superar conflitos e curar feridas emocionais. É o que a doutora Sônia Lyubomirsky revela nesses estudos. Pessoal, a doutora Sônia Lyubomirsky, ela estuda a ciência da felicidade e é muito bacana, né? A trajetória dela. Há mais de 30 anos, eu acho que já vai completar 4 décadas, ela estuda a trajetória de gêmeos univitelíneos. Gêmeos que têm trajetórias diferentes. Então, a questão da genética, então já começa, opa, é porque meu pai era assim, minha mãe era assim, não sei o que, por isso que eu sou assim e tal. Cuidado, a questão é muito importante a gente refletir, porque a doutora Sônia Lyubomirsky, através dos estudos, ela observa que o impacto, sim, do ambiente, o impacto de como que a pessoa percebe o mundo, o impacto da sua proatividade, ela vence a genética. Então a gente percebe cada vez mais a importância, por exemplo, da comunicação positiva dos nossos relacionamentos. Então, porque tal pessoa eu aprendi com tal pessoa, por isso que eu não tenho um bom relacionamento com... Não, cuidado, cuidado. Razão 3 por 1, onde você tem a possibilidade, né, você tem o livre-arbítrio, você tem a possibilidade, a proatividade de você ser protagonista. Por isso que, quando a gente trabalha o processo do protagonismo no dia a dia organizacional, no dia a dia da empresa, a gente revela que a sua comunicação você consegue controlar, a sua comunicação de você selecionar os temas. A professora até comenta aqui, a doutora Sônia, você fazer a dieta da mídia. Eu estou falando dieta da mídia porque é o controle, hoje você pode fazer os controles aqui do que você faz de input, ou seja, do que você traz para você. Então, essa é a importância que a gente tem de observar a comunicação positiva no nosso dia a dia. E isso vai traduzindo para as nossas emoções positivas. Isso vai fazendo as conexões para que a gente possa cada vez mais entrar no nosso processo do flow, do fluir, do flow. Ueda, mas o que é o flow? O flow é um estudo magnífico da psicologia positiva do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. É um psicólogo que esteve entre nós, já partiu para a pátria espiritual, mas a sua obra, o seu legado foi fantástico. Ele nasceu na Hungria e ele revela através dos seus estudos, do seu processo do flow, que é essa obra aqui genial. A gente está fazendo até as conexões com o flow no nosso processo do dia a dia. Esse fluir, essa é a edição portuguesa, né? Porque na época a edição brasileira tinha esgotado e acho que agora deve já ter colocado no mercado novamente. E o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala aqui, vou até trazer aqui, o processo do flow tem a ver muito com o nosso controle da nossa experiência. Então, a comunicação positiva, quando você, por exemplo, no seu relacionamento, você pede com licença, você fala obrigado, atitude simples, olha, pede desculpa, você está presente naquele momento. E quando você pede com licença, obrigado para uma pessoa, né? Agradece a outra pessoa, ou pede desculpa porque de repente você passou com o carrinho no pé da outra pessoa no supermercado, né? Ou desculpa quando se você esbarrou sem querer, ou desculpa no seu relacionamento porque você esqueceu a data de aniversário, de casamento. Cuidado, cuidado. Então, controle, o que é o flow? É o controle direto da sua experiência. É você desfrutar cada momento. Então, quando a gente traz a presença no nosso dia a dia, a gente está integral, nosso filho, a nossa filha percebe. Eu lembro quando a minha filha era pequena, trabalhava muito, e eu lá no computador, um dia ela falou assim, pai, você não olha para mim, olha lá, a questão da comunicação positiva de você olhar, e parece que a sua mão faz parte do computador. Ela é pequenininha, né? Eu queria a tua mão para brincar um pouquinho comigo.
Eu lembro que a gente tinha comprado aquela Polly, aqueles brinquedos, tinha que montar, né? Foi naquele dia, olha, lembrei agora. E aí minha esposa estava passando roupa, não, acho que ela estava na cozinha, ela olhou para mim e falou assim, fez assim, sabe que aquele olhar de esposa que não precisa falar nada, só olha. Flow, pessoal, o fluir, então, traz o seu estado de presença. E aí, interessante, porque aqui é muito legal que o Dr. Mihaly fala, ó, felicidade não depende de acontecimentos externos, mas sim da forma como nós interpretamos. Se nós estamos presentes, mas Ueda, você está falando de comunicação positiva? Sim, a comunicação positiva, você tem que estar presente para poder, de repente, dar um feedback de reconhecimento para outra pessoa. Outra comunicação positiva. Feedback de desenvolvimento também é um feedback que permite que a pessoa, você reconheça na outra pessoa uma humanidade para você ajudar essa pessoa. Ter, sabe, o ouvido de escutar, né? No Evangelho de Jesus está muito legal, lá são escritos, pessoal. A psicologia positiva, através do Dr. Peterson, ele estudou as forças humanas e o Dr. Peterson ele recebeu a proposta e o estudo, né, o convite do Dr. Martin Seligman para ele desenvolver todo o estudo das forças humanas que ele já tinha iniciado todos os seus estudos. E ele percebeu cada vez mais que era importante olhar para o espelho retrovisor, observar os estudos filosóficos, as religiões, toda a filosofia e fazer as conexões para descobrir e para observar quais eram os pontos fortes e as forças humanas, né, que estavam em todas essas sociedades. E dentre essas sociedades, as forças humanas estão nessa questão da empatia, de você ter a sua escuta empática. Aqui no nosso canal a gente, né, tem falado muito sobre a importância de uma escuta ativa para o relacionamento. Por quê? Se você tem uma escuta ativa, você consegue fazer perguntas inteligentes para outra pessoa. E quando você faz uma pergunta com uma escuta, que foi oriunda de uma escuta ativa, a sua pergunta, ela abre a oportunidade da outra pessoa também falar das suas necessidades, dos seus sentimentos e principalmente em negociação, no processo de criatividade, em relacionamento, né, para melhorar o relacionamento, para curar as feridas dos conflitos, você escutar a outra pessoa e permitir através de você, através das palavras da outra pessoa, você traduzir, né, com sua fala, com a sua pergunta, uau, traz a presença, né, nesse momento. Então, felicidade é um estado que cada um tem de preparar, cultivar e defender. Olha que legal! Quando você se prepara para escutar a outra pessoa, se prepara para ser gentil com a outra pessoa, quando você traz esse processo que a doutora Sona Lubovroniski fala que ser gentil é um estado de presença. E quando você traz o seu estado de presença, ou pela sua escuta, ou pelo seu olhar, você acolhe o outro com respeito. Eu estou fazendo a colinha porque está aqui, ó, até deixei observado aqui no livro. Ó. Você acolhe o outro com respeito, com empatia e com generosidade. E você vai gerando esse ciclo virtuoso de cada vez mais gerar também uma emoção positiva. E quando as pessoas estão de forma positiva, elas tomam boas decisões. Os estudos atuais da doutora Barbara Fredrickson, do livro Positividade, no livro Amor 2.0, cuidado, às vezes as pessoas acham que é um livro a gente vai comentar nos próximos vídeos, então se inscreva no nosso canal aqui para a gente comentar mais e fazer essas conexões das nossas comunicações positivas no nosso dia a dia. Outra comunicação positiva que a gente pode desenvolver, então, é através dos feedbacks do processo. Atitudes positivas que podem cada vez trazer investimento de crédito. Sim, mas o investimento, sim, investimento emocional, para que a gente tenha mais crédito do que débito. Pergunta, você tem mais crédito ou débito no seu relacionamento?